Tchanã! Ao vivo! Hashtag Live da Hora Nona. Todo dia, 9 da noite. Desde o início da quarentena, todo dia, 9 da noite, estamos aqui com um novo convidado ou uma convidada especial. Como é o caso de hoje. Uma convidada extremamente especial. Sabe quem vai estar com a gente aqui hoje? A missionária Conceição. Sabe quem é a Conceição? Fique aí que você vai conhecer hoje uma mulher de Deus. Sabe para quem ela trabalha? Para Jesus. Sabe onde? Na Missões Portas Abertas. Já ouviu falar? Já ouviu falar dessa agência missionária? Missões Portas Abertas. Pensa numa agência top das galáxias. Só trabalha com perseguição. Só em lugar de perseguição, de pobreza, de dificuldade para a expansão do evangelho. Sabe, naqueles lugares que eles matam os crentes? Então, Missões Portas Abertas tá lá, meu querido. Sabe, os lugares onde a igreja é pobre e vive dificuldade e não tem condição de nada, Missões Portas Abertas está lá. Não dá para dar muitos detalhes, não dá para falar muita coisa, porque existe perseguição e os missionários correm perigos. Mas ela vai falar sobre algumas coisas que eles fazem, sobre alguns trabalhos que eles realizam e vai ser uma bênção. Ela vai dar talvez algumas estatísticas pra gente e eu vou fazer muita pergunta legal para ela, porque eu quero saber tudo que ela puder falar. É lógico que quem trabalha nessas áreas de extrema perseguição nunca pode falar tudo, tá bom, gente? Então, assim, não pode falar nomes, não pode falar alguns dados, algumas questões são estratégicas, não pode revelar muitos detalhes, porque é muito perigoso, é perseguição, pode matar os missionários, tá bom? Mas tudo que ela puder falar, ela vai falar pra gente como nasceu, como se desenvolveu e como que está hoje essa agência missionária chamada Missões Portas Abertas. Muito top, muito top. Sobretudo o irmão André, que é o irmão que começou esse trabalho há muitos anos atrás, na época da Guerra Fria. Você já ouviu essa história? Então, enquanto não chega a missionária Conceição, eu vou te contar essa história. Olha que legal. Um irmão nosso em Cristo, lá nas águas, ó, nas áreas geladas da Europa, da Europa Oriental, o leste europeu, sabe? Aquela parte da Europa que já encontra com a Ásia, lá em cima. Então, ela chegou aí, gente, Conceição, missionária, portas abertas, top das galáxias. Fala, minha querida! Como estamos? Ih! Deu uma ziquezira lá na internet dela, daqui a pouco ela volta. Então, presta atenção, eu estava contando a vocês uma história, que é uma história do início, lá dos primórdios, dessa ideia que depois se tornou o que a gente chama de Missões Portas Abertas. Vamos ver se agora funciona. Funcionou agora? Alô? Estou te ouvindo, tá me ouvindo legal? Eu estou te ouvindo bem, mas não estou te vendo. O seu vídeo está com aquela bolinha girando assim, está travado. Vamos ver se libera aí, pastor. Tem hora que demora a liberar. É? Você acha que é a sua internet aí não tem o que fazer? Não, a internet aqui tá beleza, o sinal tá ótimo. Eu não sei por que às vezes não libera. Às vezes fica assim mesmo. Tecnologia é uma bênção, mas às vezes complica a vida da gente, né? Na última live que eu fiz, ficou assim, alguns minutos e depois liberou do nada, sem explicação. Às vezes dá isso mesmo. Mas, enfim,
Eu estava falando aqui para o pessoal, Conceição, da história do irmão André, que faz Legal. parte, né, dos primórdios de Missões Portas Abertas, contando aquela história que ele levou Bíblias, né, dentro de um Fusca, não foi isso? Exato. Uma história linda, gente. Para vocês que nunca ouviram, eu vou dar uma resumida e só para vocês entenderem como é que nasceu, como é que começou, como é que é essa ideia e o que que é essa agência missionária chamada Portas Abertas. Em 1955, ó, Conceição deu para a gente aí o ano exato. Esse irmão chamado de André, André entre aspas, né, Conceição? Exato. André é o nome, codinome dele, Brother Andrew. Porque quem trabalha com a igreja perseguida tem que ter algumas estratégias. Eu estava explicando aqui no início, não pode revelar muitas informações, não pode dar muitos detalhes por causa da perseguição e do perigo que os missionários correm, né? Mas esse irmão André, como ele é conhecido, o seu codinome, ele queria, gente, levar Bíblias para dentro da União Soviética. Naquela época da Guerra Fria, ela colocou aí o ano de 1955. Época de Guerra Fria, aquela contenda política, econômica entre Estados Unidos e a chamada União Soviética, que na época ainda era. E aí, o irmão André saiu, se eu não me engano, da Rússia. Foi da Rússia que ele saiu, Conceição? Holanda. Holanda, isso. Na época da chamada Cortina de Ferro, que a parte da União Soviética era uma parte comunista, que não queria dialogar com o capitalismo, e havia uma espécie de chamada Cortina de Ferro, porque aquela parte do mundo não queria diálogo, não queria relacionamento com a outra parte do mundo, o Muro de Berlim, vocês se lembram? Quem estudou história aí sabe. O Muro de Berlim, Alemanha Ocidental, Oriental, aquela coisa, aquela divisão que havia, e a divisão era chamada metaforicamente de cortina de ferro. Ninguém entrava, ninguém saía, era uma dificuldade tremenda. E esse irmão André, que é o seu codinome, um cara crente, apaixonado por Jesus, Deus colocou no coração desse cara, olha a ousadia dele levar Bíblias, gente, para dentro da cortina de ferro, para dentro da União Soviética. Só que a União Soviética, naquele tempo, era extremamente contrária ao cristianismo e eles perseguiam cristãos e matavam. Em muitas ocorrências, eles mataram cristãos por tentar evangelizar lá dentro da chamada cortina de ferro. E aí o irmão André pegou várias Bíblias e colocou no seu Fusca. Você sabe que o Fusca, o porta-malas é na frente, né? O motor fica atrás e o porta-malas é um capô na frente do carro. Então ele encheu o porta-malas do Fusca, o capô da frente do Fusca, e encheu de Bíblia. E foi em direção à União Soviética para entrar na cortina de ferro levando Bíblias. Olha isso. Se você falasse de Jesus lá dentro, você já corria o risco de morrer. Imagina se você levasse Bíblias lá para dentro. Então vocês podem imaginar o risco que esse homem, que esse irmão nosso correu e o tamanho da ousadia do que ele fez. Ó, a Conceição colocou aí, gente, um link, ó. Junte-se à missão Portas Abertas. Aí ela colocou um link, eu não sei se no comentário do Instagram tem como você clicar e ir para esse link. Eu acho que não. Mas Acho depois que não, você pastor. pode... Tem que copiar, tem que copiar. Joga no Google, depois que terminar essa live, você se sentir atraído e desejoso de saber mais informações, joga no Google, Missões Portas Abertas. O logotipo é esse que está aparecendo aí embaixo, é esse peixinho com uma espécie de arame farpado, a ideia da perseguição e tal. Então é o ictus aí, o peixe que representa o cristianismo, com essa coisinha do arame farpado por causa da cerca, da dificuldade, da expansão do evangelho em áreas de perseguição. E eles estão no Brasil, tem o Instagram deles, Portas Abertas Brasil. Você pode pesquisar, tem no Google, tem o site,
você pode receber materiais deles, informativos, você pode ofertar, você pode participar, ajudar, fazer alguma movimentação na sua igreja, fazer as orações, eles propõem dias de oração, oração pela igreja perseguida, oração por outros motivos. Então, acompanhando o trabalho de Missões Portas Abertas, você vai ter várias informações do que acontece no mundo, principalmente no mundo perseguido e empobrecido em relação ao Evangelho. Muitos lugares muito complicados da África, do Oriente Médio, então lugares onde não é qualquer pessoa que entra, não é qualquer cristão que faz determinado trabalho, e essa agência missionária faz um trabalho, é muito sério, não é, no caso aqui da nossa denominação batista, nós temos também a nossa Junta de Missões Mundiais, mais de 1.000 missionários espalhados pelo mundo, só da Junta de Missões Mundiais do Brasil, mas a Portas Abertas é uma agência missionária interdenominacional que visa expandir o evangelho, principalmente em áreas perseguidas e empobrecidas. Então fica aqui o meu pedido a vocês. Entrem lá, pesquisem, se interem, ofertem, ajudem, façam o que for possível e preciso para ajudar essa obra a expandir, porque é um trabalho maravilhoso. Então, como eu dizia, eu vou terminar a história para deixar a Conceição falar com a gente. Estou aqui meio que fazendo uma hora para ver se o vídeo dela libera ali, mas pelo jeito está agarrado. Vou tentar tirar Pastor, ela. eu vou sair e voltar de novo. Isso. Eu vou excluir você aqui, e aí você vai lá e volta, e vamos ver se vai funcionar melhor. Mas, se não der, mesmo que seja o áudio, o pessoal vai ouvir o que você tem para falar, e as suas informações vão ser importantes para nós. Então, queridos, estão me ouvindo bem aí? Como é que tá aí? Deu uma travadinha aqui para mim também. Não sei como é que tá aí. O pessoal que está acompanhando aí, pode colocar para mim, por favor? Se vocês estão me ouvindo bem, se está chegando bem aí para você. Não sei se o problema é na minha internet, se é na internet dela. O que é que vocês me dizem aí, pessoal? Por favor. Alô? Tô vendo aí que tem gente ao vivo aí, ó. Dá uma ajuda aí pra gente. Alô? Alguém me ouve? Rapaz, o negócio bugou lá, hein? O pessoal, tá ok, né? O meu áudio e minha imagem estão bons, tá de boa. Beleza, obrigado, pessoal. Vou tentar então chamar a missionária novamente. Vou terminar de contar a história, que é muito bonita, tá bom? Muito bonita a história do irmão André. E a missionária Conceição vai falar com a gente. Fala, minha querida, vamos testar. E aí, pastor, carregou? Tá do mesmo jeito, mas pelo menos agora tá dando para ver seu rosto melhor. Então, legal. Vai ficar o seu rosto e a gente vai ouvir o seu áudio. Mas, glória a Deus, vamos para frente. Se der certo igual a outra, pastor, da outra eu fui conversando assim, aí de repente liberou. Não sabemos explicar por quê. Beleza. Pelo menos o seu áudio está com bastante qualidade e eu estou vendo o seu rosto, então assim, pelo menos vai ficar registrado as informações que você vai passar para a gente, tá bom? Beleza. Então, pastor, o senhor começou puxando um histórico, né? O senhor começou puxando um histórico. E é muito legal porque em 1955 o irmão André teve num congresso comunista na Iugoslávia. E foi isso que mexeu com ele. Ele viu um ginásio lotado de jovens comunistas, ele falou, não, é isso que os cristãos têm que fazer. E daí que foi o start dele começar a viajar e a fortalecer os cristãos do leste europeu, né, que eram os países comunistas na época. Exato. Tá vendo, gente? É assim que Deus faz. Deus chama a gente para algumas coisas, às vezes em lugares inusitados. Você vê, esse irmão, que a gente chama ele de André, é o codinome, porque quando se trata da igreja perseguida, não dá para revelar muitas informações, tá, pessoal? Mas esse irmão André, como ele é chamado, ele estava num congresso de jovens comunistas e, de repente, foi despertado por Deus para fazer um trabalho missionário com o leste europeu, a cortina de ferro, a União Soviética, na época da Guerra Fria, uma época muito complicada. E aí, terminando a história, ele saiu da Holanda,
pegou o seu Fusca e encheu o porta-malas, o capô ali na frente de Bíblias e foi em direção à cortina de ferro, ao leste europeu, à União Soviética. Na entrada do país tinha uma barreira policial e eles estavam uma espécie assim de fronteira para entrar nos países do leste europeu, na cortina de ferro, totalmente comunista, fechado, principalmente para o evangelho. E aí, gente, esse cara foi na fila de carros com o seu Fusca lotado de Bíblia. E aí ele fez uma oração. Ele disse: Senhor, da mesma forma que o Senhor tem poder para dar vista aos cegos, o Senhor também tem poder para cegar os que veem. E aí ele orou e pediu que Deus cegasse os olhos dos policiais naquela barreira. E ele foi seguindo com seu Fusca, de repente os policiais mandaram parar e vieram e revistaram o Fusca dele inteiro, gente. Vocês acreditam? História verídica, olha que testemunho para edificar a nossa fé. Os policiais revistaram o carro inteiro e não viram nenhuma Bíblia. O carro cheio de Bíblia e os policiais não viram nenhuma Bíblia. Fechou o capô, mandou ele entrar. E essa foi a primeira ação missionária nesse sentido, e por isso que essa agência missionária chama Portas Abertas, porque onde os homens querem fechar as portas para o evangelho, Deus está abrindo as portas e levando o evangelho através de muitas estratégias como essa do nosso irmão André, que levou Bíblias dentro do seu Fusca. Então, estamos nessa noite com a missionária Conceição, que faz parte dessa agência missionária, que tanto inspira as nossas vidas, que começou dessa forma e hoje tem um trabalho lindo em vários países do mundo, e ela vai falar para a gente, então, qual é o principal trabalho e a área de atuação de Missões Portas Abertas. Beleza, pastor. E muito obrigado, né, pela oportunidade, um privilégio. Nós temos pedido a Deus, né, que Deus prepare pastores para nos colocar nas suas lives para falar. Eu queria que o senhor soubesse que o senhor, pastor, é a resposta das nossas orações, né? Nós temos pedido isso a Deus, né? A ajuda que nós precisamos no momento é estar divulgando pelas lives, né? Então, a Portas Abertas começou assim, levando Bíblias. Teve uma experiência assim muito forte do irmão André, né? Bem no começo, quando ele falou para o pessoal, ele foi visitar uma igreja e ele falou, vamos ler João, capítulo 15, e o pessoal não se mexeu. Ele falou, vocês não abrem a Bíblia para ler junto? Aí eles falaram, se nós tivéssemos, nós abriríamos, mas nós não temos. Aí toca o coração, né, pastor? Aí eles falaram assim, você pode na próxima viagem trazer Bíblias? Então isso foi a alavanca para ele ser o contrabandista. Quando o pessoal falou... é verdade, eu estava me esquecendo, obrigado. Eu li o livro chama O Contrabandista de Deus, não é isso? Exato. Tá certo, lembrei, legal. Porque ele tem o chamado em Apocalipse 3:2, esteja atento, fortaleça o que resta que está a ponto de perecer. Então ele começou a viajar visitando os países do leste europeu. E essa experiência do pessoal falar, a gente não tem Bíblia, você pode trazer na próxima, foi a alavanca para ele começar a ser contrabandista. Há mais de 60 anos, esse é o trabalho da Portas Abertas, levar Bíblias em locais proibidos. Só que muito rapidamente, pastor, ele viu que o pessoal precisava de algo mais. Além das Bíblias, precisava de curso de obreiros, porque se o país é proibido, não tem treinamento de obreiro. Discipulado, porque para a pessoa ficar firme na fé, o discipulado é essencial. Hoje o maior desafio nosso é o discipulado dos ex-muçulmanos. O senhor lembra na história de Atos dos Apóstolos, eu falo que tudo que nós falamos da perseguição é paralelo a Atos dos Apóstolos. O senhor lembra quando Saulo se converteu e o pessoal tinha medo dele. E foi preciso Deus falar para o cara, vai lá, ora por ele, porque ele me será muito útil. E senão, ele não ia ser visitado. E hoje acontece isso, né? Imagina se eu falasse para o senhor, tem um rapaz aqui, ele já matou muitos cristãos, mas ele se converteu. O senhor leva ele para dormir aí na casa do senhor, para ficar uns dias aí.
É Então, verdade, a gente desconfia, né? então, esse é um dos grandes desafios hoje. Quando um muçulmano se converte, muitos duvidam da se é autêntica a conversão dele. Então, nós levamos o treinamento de obreiros, discipulado, pós-trauma, pastor, porque nós trabalhamos com muitas pessoas que passaram por situações trágicas. Nós atendemos muitas viúvas que viram seus maridos serem executados por serem pregadores do Evangelho, e muitos órfãos. Então, a Portas Abertas tem esse programa pós-trauma que trabalha amor, perdão, para ministrar na vida dos cristãos perseguidos, né? E quais são os principais locais que vocês estão assim no mundo? Em termos de Então, região no mundo, quais são os principais locais? ok. A Portas Abertas divulga a lista mundial da perseguição. Na lista mundial da perseguição, nós temos 50 países que são perseguidos entre perseguição extrema, severa e alta. E fora da Uau! lista mundial da perseguição, nós temos mais 23 países em observação. Então, hoje, pastor, somos 73 países. Então, nós temos 17 países na África, tem Oriente Médio, tem Ásia, até a Coreia do Norte, que há 16 anos ocupa o primeiro lugar no ranking mundial da perseguição. Então, essa é a nossa realidade, né? São 260 milhões de cristãos vivendo na perseguição. Então vocês atuam nesses lugares todos? Sim, sim. A Portas Abertas hoje ela está em mais de 60 países e é assim, pastor, a gente vai para fortalecer os cristãos que estão lá. Tipo, Ok. o senhor é pastor num país perseguido, então, de alguma maneira, nós encontramos o senhor e nós damos Entendi. todo o apoio para que o senhor continue trabalhando, para que a obra não pare, que o senhor continue ganhando almas. Ah, entendi, muito legal. E como é que é a vida desse... Eu sei que você não pode dar muitos detalhes, né, por conta das questões lá de perseguição e tudo, mas do que você puder falar, o que esses pastores, o que esses cristãos passam, principalmente nesses lugares extremamente perseguidos, como a Coreia do Norte. Você pode contar para a gente, só para a gente ter uma noção do que eles vivem lá? Uhum. Países extremos, como a Coreia do Norte, quando um pastor é descoberto, ele é levado para um campo de trabalho forçado, do qual, segundo as autoridades e os policiais, ele jamais sairia. Alguns, milagrosamente, têm saído, né? Alguns conseguiram fugir de formas milagrosas, pastor. No meio de uma chuva muito forte, numa neblina muito densa, passando ao lado dos policiais e os policiais não percebendo. Tipo Paulo e Silas, né? Mas é muito diferente, sabe, pastor? Assim, um pastor que ficou 10 anos num campo de trabalho forçado, quando ele saiu, ele disse assim: se eu pudesse, eu ficaria mais. Foi um privilégio. Foi um privilégio estar lá, porque toda vez que um policial estava me batendo, eu estava falando do amor de Deus para ele. E muitas vezes os policiais falavam assim, ó, isso que você está falando, eu nunca escutei de ninguém. Cara, Então, imagina, o cara falar assim, é um privilégio ter ficado lá, eu tive durante 10 anos a chance de falar de Jesus para pessoas que nunca ouviram sobre ele. Então, assim... Eu conheço um pastor, missionário também, ele roda o mundo, ele morou um tempo aqui em Vila Velha, e eu dei aula na escola de formação missionária deles aqui, que se chamava MAIS, Missão de Apoio à Igreja Sofredora. É o Mário, vocês conhecem ele? Agora sim eu não estou lembrando, pastor, mas eu já ouvi falar sobre isso. Freitas. É um gordinho, meio careca, ele era da igreja presbiteriana e agora acho que ele está no Paraná. Chama MAIS, Missão de Apoio à Igreja Sofredora. E ele passou um tempo lá em algum, não sei se era na África ou no Oriente Médio, mas num lugar de extrema assim, perseguição também. E ele estava dando apoio a uma família, um casal cujo filho jovem, em torno de 20 anos,
tinha sido capturado e foi levado para a prisão. E estava tomando choque todo dia, estavam furando as unhas dele com agulhas todos os dias e levando ele a situações extremas para ele negar Jesus. E ele não negava, e já tinha vários dias. E de vez em quando os pais podiam ir lá, não para visitar, mas só para ter notícias se ele estava vivo. E eles receberam uma carta, puderam receber uma carta do menino, e o menino, agradecendo a Deus a oportunidade de estar ali naquela prisão, sofrendo tudo aquilo que sofreu, para ele ter uma noção do que Jesus sofreu por causa dele. E ele pediu para a família orar, porque o Mário, esse missionário, pastor, amigo nosso, quando ele foi encontrar com a família e foi orar, ele orou para Deus libertar o menino. E a família exortou ele. A família disse, não, 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 não. Nós não estamos orando para Deus libertar ele, não. Aí mostrou a carta. E o intérprete traduziu e disse que na própria carta, um menino, um jovem de 20, em torno de 20 anos, tomando choque todo dia e enfiando agulha na unha dele todo dia. Ele disse, não orem para Jesus me tirar daqui, porque eu já ganhei 2 e eu quero ganhar mais. É isso que é impressionante, né? Eles dizem assim, ó, toda vez que eu estive com um cristão perseguido, ele nunca me pediu para orar para a perseguição acabar. Eles falam assim, ó, orem para que nós permaneçamos fiéis, haja o que houver, que nós não venhamos a negar a fé em Jesus Cristo. Em Bangladesh, eu estive com as mulheres que ficaram amarradas pelo cabelo. Elas foram capturadas, descobriram que elas eram cristãs, pegaram elas, lá elas usam o cabelo liso, bem grande, sem franja, e eles pegaram essas mulheres e amarraram elas pelos cabelos em galhos de árvores, em troncos, né? E falaram, vocês vão ficar penduradas até negar Jesus. E elas falavam assim, nós não podemos negar, porque ele não nos negou. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, e morreu por nós na cruz. E nós não vamos trair o amor dele. Ele não merece ser negado. Então, assim, é muito forte ver como eles não negam Jesus. Essas mulheres, pastor, depois elas não negaram, eles pegaram essas mulheres e jogaram num aterro sanitário, no meio do lixo. E aí, a Portas Abertas, através dos seus correspondentes, socorreu essas mulheres, abrigou essas mulheres, deu lugar para morar, comida, e nós damos muito estudo, porque nesses países é muito comum você encontrar pessoas que são analfabetos, né? Tem pouco estudo, não sabe escrever, não sabe ler, não sabe fazer conta. Então, a Portas Abertas tem um programa também de alfabetização para trazer dignidade, né, para essas pessoas. Então, é muito comum a gente ouvir isso, ó, não orem para a perseguição acabar, orem para nós permanecermos fiéis, né? Pode continuar, querido. Não, eu ia mencionar em Camarões, né? Em Camarões nós visitamos os missionários, eles ficam sem ver suas famílias por causa do perigo dos lugares por onde eles andam por aldeias que cristãos são queimados, casas são queimadas, igrejas queimadas, então eles deixam as famílias guardadas numa cidade mais segura, e ficam meses sem encontrar com a família para eles poderem pregar o evangelho e não expor a família ao perigo, né? Então, o cristão perseguido, ele é muito valente, ele ama muito a Deus. Nós conhecemos o Mohammed, que era um professor de mesquita que se converteu, e ele chegou pulando, brincando, fazendo palhaçada, e a gente se assustou, porque era uma região que eles é muito segregado, o homem e mulher, né? Eles falaram, olha, quando vocês orarem, não coloquem a mão nos homens, porque isso é desrespeitoso, não tem contato físico, mulher é de um lado, homem é do outro, é cultural. E o Mohammed roubou a cena, ele chegou fazendo palhaçada, pegou na mão das mulheres e beijou, como que pedindo a bênção. E a gente ficou assim, nossa, esse cara é meio raro. Quando a gente sentou para conversar, ele falou, olha, eu era professor na mesquita, eu me converti, eu continuei indo na mesquita por um tempo para disfarçar que eu tinha me convertido,
mas eles descobriram, porque eu já não praticava como era antes. Aí eu estava na cidade de moto, aí veio um carro e bateu na minha moto, eu achei que tinha sido um acidente. Aí quando eu estava no hospital, eles operaram o meu braço, colocaram o pino, aí chegou uma pessoa perto de mim e falou assim: se você não desistir de ser um cristão, da próxima vez será fatal. Aí ele entendeu que foi um atentado, né, contra a vida dele. E ele teve que mudar de cidade, mudar de endereço, para ficar fugindo, né, da perseguição. E ele falou que uns descobriram de novo que ele era cristão, e aí os amigos da escola do filho dele decidiram bater no filho dele, pelo fato do pai ter se tornado um cristão. Aí quando falaram para ele, né, falaram: olha, seu menino está lá na vila e estão batendo nele. Ele correu para salvar o menino, chegou, pegou o menino nos braços, correu para o hospital, mas ele falou que o menino morreu, né, nos braços dele. Ele não conseguiu salvar a criança. Isso impressionou muito a gente, porque ele chegou brincando, fazendo graça, roubando a cena, fazendo a gente rir. Só que daí, quando ele começou a contar a história, ele ficou sério, e ele começou a chorar muito, assim, e a gente ficou chocada de ver aquele homem grandão, com uma cara de bravo, de repente era brincalhão, e de repente estava chorando, como uma criança. Mas aí, pastor, o que trincou mesmo o nosso coração foi a hora que ele falou assim: isso aconteceu a semana passada, tem uma semana que eu enterrei meu filho. Nossa, pastor, aí quebrou o coração da gente. A gente, meu Deus, o homem está em pleno luto, né? Meu Deus. E às vezes nós, no Brasil, nós não temos a menor ideia do que acontece com cristãos ao redor do mundo. Nós conhecemos algumas histórias, né? São poucas que chegam até nós. Mas eu falo assim, que cada história que a gente conhecer, ela representa muitas. São muitos que vivem exatamente a mesma situação, né? Então... Conceição, eu não sei se o pessoal que está nos assistindo agora, que vão assistir essa live depois, porque ela vai ficar salva, gravada, e a gente vai publicar no nosso canal do YouTube, e essa é uma das lives que eu vou fazer questão de ter também no meu canal, no YouTube. Eu não sei se as pessoas sentem o mesmo que eu sinto, porque assim, eu não fico somente triste por ouvir as histórias. Claro que a gente se entristece, eu estou com o olho marejado aqui desde o início, mas eu fico constrangido, sabe? Porque às vezes a gente quer deixar de ser crente, quer abandonar o ministério, não quer mais ser da igreja, por coisas tão banais, por coisas tão pequenas, sabe? Tão nada. Irrelevantes. E saber que tem gente que está perdendo a vida, uma mulher que está pendurada pelo cabelo e está confessando a Jesus, um cara que está tomando choque e está falando do amor de Jesus para o cara que está dando choque nele. E às vezes eu não quero falar para o meu cunhado porque a gente tem uma desavença, eu não quero falar para o meu vizinho porque ele me olha torto, eu não quero ir mais na igreja porque me olharam diferente, eu não quero mais fazer tal coisa porque eu fiz e ninguém elogiou. Umas coisas tão banais, tão fúteis em relação ao que Jesus fez por nós. E esses irmãos que sabem muito menos Bíblia do que nós, que têm menos conhecimento que nós, que não tem, talvez, a Bíblia, o Novo Testamento ou um dos evangelhos inteiro para poder ler, às vezes ouviu um versículo, conhece algumas histórias da Bíblia e tem uma fé suficiente para suportar essa perseguição e esse sofrimento. E eu que tenho aqui centenas de livros, eu que conheço profundamente a Bíblia, a teologia, todas as histórias da Bíblia, fico fraquejando e querendo desistir às vezes. É uma vergonha para nós, a gente tem que tomar uma coça, né? É constrangedor, pastor, é constrangedor. Acho que a igreja perseguida leva a gente a pensar que tipo de cristão nós estamos sendo, ou como eles dizem, né? Como é que vocês estão administrando a liberdade que vocês têm? Pastor, tem algumas perguntas de cristão perseguido que quase mata a gente de vergonha. Não, faz aí então, eu quero ficar envergonhado hoje.
Nós trouxemos uma irmã, né, para dar o testemunho dela. Ela foi expulsa da vila onde ela morava por se tornar uma cristã. Ela teve que morar na selva, numa lona, porque eles queriam matar ela e a família. E quando eu fui buscá-la no hotel, onde nós hospedamos ela saiu saltitante assim na recepção. E quando eu a cumprimentei, ela falou: eu estou muito feliz, porque fazem 7 anos que eu não dormia numa cama. Ai, meu Deus! Pastor, eu me senti assim, meu Deus, a gente não tem noção disso. Ela falou: olha, nós moramos numa lona, nós dormimos em rede ou no chão, só que toda vez que nos descobrem, nós temos que pegar as nossas coisas e fugir para outra região. E quando nós chegamos na igreja, né, que nós levamos ela para pregar, ela achou o lustre bonito, a parede bonita, a pintura bonita, tudo era bonito, tudo ela elogiava. Aí ela virou para mim e falou assim: eles fazem culto todo dia, né? Oh! Aí eu falei: bom, eu vou ver com o pastor, mas eu já sabia que não era todo dia. Eu lembro de algumas 2 ou 3 décadas atrás que nós tínhamos culto quase todo dia, né? Mas agora as coisas mudaram. E aí, quando eu falei para ela, ó, tem um culto na semana, domingo de manhã e domingo à noite. E ela falou: e por que eles deixam a igreja fechada se eles podem fazer culto? Se não tem nada que proíbe, por que eles não vêm todo dia para cá e fazem culto? Então, assim, a gente fica constrangido, né? Porque para eles, a liberdade que nós temos, eles iriam todo dia abrir a igreja e fazer um culto. Aí outra coisa, pastor, que me quebrou. Quantas horas dura um culto na África, pastor? Olha, lá em Camarões... Horas e horas. Tudo que meu sonho é um dia pregar num culto na África para não ficar preocupado com o relógio, para parar de pregar. Pastor. Não, e pior, depois que o senhor pregar lá, quando o senhor voltar, o senhor vai passar raiva. Porque... Vai, pastor, vai. Porque assim, lá o culto dura 4 horas, é o culto rápido que nós participamos. E nós participamos de culto que durou 6 horas, pastor. 6 horas. Meu sonho. Meu sonho de consumo. Porque... Aí, pastor, aí se o senhor pensa assim, olha o que a liberdade está fazendo com a gente. Se o senhor é divertido, o senhor é alegre, o senhor fala tudo sorrindo. Então, acho que se o senhor fizer um culto de 2 horas, o povo leva legal. Agora, pastor, coloca toda a sua simpatia em risco fazer um culto de 3 horas. Entendeu? O pessoal a gente faz aqui, assim, no Réveillon. No Réveillon a gente começa às 9 da noite, vai até meia-noite, mas porque tem batismos, tem ceia, tem, né, toda aquela questão, ora pela liderança que está saindo, ora pela liderança que está chegando, então é um culto mais extenso mesmo, e a proposta já é virar mesmo à noite, né, ir até meia-noite por causa do Réveillon, então assim, é um culto que vai até 3 horas. E eu, até um tempo atrás, de vez em quando eu dava uma louca e pregava 1 hora, 1h30, já preguei até 2 horas, que numa quinta-feira eu enlouqueci, falei: ó, se vocês quiserem ir embora, pode ir embora, tá filmando ali, eu vou falar tudo que eu tenho para falar. E o povo ficou, e nós fomos de 7h30 até 10h30, e o pau quebrou, mas assim, uma vez ou outra, eu sou muito prolixo, e eu gosto muito de explicar, e eu sou professor de Bíblia, faço, né, doutorado, então assim, eu quero compartilhar tudo que eu sei, tudo que eu aprendo, tudo que eu percebo das Escrituras. Mas o povo não quer, sabe? Porque tem a novela, porque tem o filme, porque tem a série, blá, 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 enfim. Eu não entendo, eu também não entendo. Como um cristão perseguido, eu também não entendo por que a gente não aproveita mais. O povo me chama de radical, me chama de maluco, mas enfim. É isso aí. É a liberdade, é a liberdade. O pessoal é tão livre que ele tem essa liberdade de escolher um culto só de 2 horas para usar o tempo para outras coisas, né? Então,
na maioria das igrejas, se o culto passar de 2 horas, tem gente que vai levantar e vai embora. Por isso que eu falei, né? O senhor vai passar raiva, porque daí o senhor vai pregar Muita 2 gente. horas, tem gente que faz cara feia, torce o bico, tem gente que levanta Porque e vai embora. cultuar a Deus não é o maior prazer da vida dessa pessoa, entendeu, Conceição? Ela frequenta um templo religioso para aplacar a consciência dela de que ela precisa estar ali para, se ela morrer, ela não ir para o inferno, entendeu? Essa é a questão. As pessoas não vão ao templo para se ajuntar, para se relacionar e para juntas prestar o culto a Deus, que é individual. O culto nunca é comunitário, o culto é individual. Ele se torna comunitário a partir do momento em que os cultos individuais se unem para cultuar a Deus, mas o meu culto continua sendo individual, mesmo eu estando no meio da comunidade. Porque, embora a gente esteja cantando a mesma letra, a gente não está adorando na mesma intensidade. Cada um tem a sua maneira, a sua intensidade, o seu relacionamento, a sua intensidade e a sua profundidade na adoração. Portanto, ainda que estejamos cantando a mesma música, ouvindo a mesma pregação, não é o mesmo culto. Claro, percebe, Conceição? Porque tanto que o cristão é uma responsabilidade individual. Nós somos igreja de forma coletiva. Igreja é comunidade. Culto é individual. Ok? Tanto é que o cristão perseguido vive isso, né, pastor? Que ele cultua todo dia. E quando ele tem a chance, ele vai para o coletivo. Isso aí. Conceição, eu oro, eu já preguei sobre isso, fui assim, duramente criticado por pessoas da própria igreja. O senhor ia falar que foi elogiado, pastor, não foi elogiado, não? No início do meu ministério, eu lembro que eu preguei uma mensagem, o título da mensagem era assim, ó, tudo é culpa de Jesus. Aí eu falava, por que a gente é radical assim com tal e tal coisa? Culpa de Jesus. Por que a gente faz as coisas desse jeito? Culpa de Jesus. Por que a gente é chamado para isso, tem essa responsabilidade e essa intensidade e esse radicalismo em algumas coisas? Culpa de Jesus. E eu preguei naquele texto, Atos 3, Pedro e João subindo ao templo na hora 9, e o mendigo, né, o pedinte ali, me dá um dinheiro e tal, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. A maioria das pessoas, equivocadamente, acham que o cara levantou, mas ele não levantou. O texto diz que Pedro tomou-o pela mão e o pôs de pé. E ele se firmou e o milagre aconteceu e ele entrou no templo cantando, dançando, o resto é história. Então, a minha leitura é a seguinte: a igreja precisa estar disposta, às vezes, a esticar a mão, a estender a mão e colocar as pessoas de pé para que o milagre aconteça. A igreja gosta muito de falar, mas em algumas situações não basta falar, tem que fazer. Entendeu? E isso é culpa de Jesus, porque Jesus estabeleceu essa metodologia. Ele tocou nas pessoas, ele botou a mão nelas, ele abraçou elas, ele quebrou os paradigmas, ele conversou com uma mulher samaritana, meio-dia, na beira de um poço. Ele quebrou muitos paradigmas numa experiência. Então, o homem não fala com mulher, o rabino não dá aula em público, o judeu não fala com o samaritano, a mulher não busca a água no poço ao meio-dia. Então, a mulher estava ali fugindo da companhia das outras pessoas. Ela queria se isolar. Ninguém busca água meio-dia. O sol é muito forte, as pessoas vão no início da manhã ou no final da tarde. Por isso o João faz questão de mencionar que era na hora sexta, era meio-dia, o sol estava no ápice. E ela vai por quê? Porque é nessa hora que o poço está vazio. E exatamente naquela hora Jesus passa ali e tem toda aquela história em João capítulo 4 com a mulher samaritana. Então, Jesus estabeleceu essa metodologia de que nós devemos estar dispostos a quebrar paradigmas para que a obra seja feita. Entendeu? Então o texto diz, era necessário passar por Samaria. Não era uma necessidade geográfica.
Porque os judeus, quando precisavam ir à Galileia, eles não passavam em Samaria, por causa da rixa entre judeus e samaritanos. Ou eles passavam pelo mar, ou eles passavam pela Transjordânia. Eles não cruzavam Samaria. Então o texto diz, era necessário passar por lá. Não era uma necessidade geográfica, tinha como cortar o caminho. Mas Jesus fez questão de passar, por quê? Porque ele tinha uma mulher pecadora, prostituta, samaritana para alcançar. E a mulher, o texto diz, que logo em seguida se tornou missionária. Foi na cidade dela, evangelizou e ganhou várias pessoas para Jesus. O problema é que os cristãos da igreja que tem liberdade, eles não estão dispostos a quebrar paradigma para que a obra seja feita. Eles querem fazer tudo naquele quadradinho, tintim por tintim, encaixotam Deus naquela metodologia e não podemos mudar uma vírgula, porque senão vamos desagradar a Deus. Entendeu? E, na verdade, o que Deus quer é isso mesmo, é que a gente esteja disponível para fazer o que Ele quiser, porque não tem como encaixotar Deus. Deus não cabe dentro de uma metodologia, gente, pelo amor. Tanto é que ele sempre foi o que quebrou todo o protocolo, ele quebrava, né? E o cristão perseguido, ele mostra muito isso pra gente, né? O cristão perseguido, ele sai de todos esses moldes, de todos esses quadradinhos, né? Eu acho, Conceição, você pode me dizer melhor se a minha teoria está certa, mas algumas coisas eu acho. Mas assim, primeiro, eu acho que o cristão perseguido, esses que vocês trabalham, do Oriente Médio, da Coreia, sabe, de alguns lugares na África, o cristão perseguido é o único que consegue viver genuinamente a essência da igreja primitiva. O que é que você acha? Eles se identificam muito com isso, né? Eles vivem a igreja... Exatamente, porque a igreja primitiva vivia a perseguição extrema, né? Tudo que nós falamos de perseguição, a gente acha um paralelo em Atos. Se a gente contar a história do pastor que estava preso e o Espírito Santo tocou no coração dele, levanta, anda, põe a mão na porta que a porta vai abrir. E ele, Senhor, eu estou dentro de uma cela. Ele foi, pôs a mão, a porta abriu. Aí o Espírito Santo falou para ele, vai andando no corredor. E ele, tá bom, mas tá cheio de policial. E o Espírito Santo, vai andando, vai andando. E ele falou que os policiais olhavam para ele, batiam continência e abriam a porta. Então ele fala, eu não sei se eles me viram outra pessoa ou se eles viam ao meu lado alguma autoridade, porque eles batiam continência e abriam as portas. E aí a gente fica parafraseando essa história com Atos no capítulo 12. Eu preciso contar essa história. Onde isso aconteceu, Conceição? Quando foi isso? Então, nós temos esse testemunho, essa história, e a gente faz o parafraseamento dela com Atos 12, porque Pedro está preso, claro. O anjo se manifesta, uma luz brilhou, as algemas abriu, passou a primeira guarnição, passou a segunda, e eu falo assim, ó, se o pessoal acha que portão com controle remoto, sensor de presença é coisa moderna, não é. Porque lá Pedro, chegando próximo ao portão que dava acesso à cidade, o portão abriu por si só. Então, olha isso, é incrível, né? A igreja Mas de Atos dos Apóstolos... Você pode dizer pelo menos o país onde foi? Então, uma das histórias que nós temos é da Rússia, de um pastor que estava preso na Rússia, que inclusive a Rússia voltou esse ano para a lista mundial da perseguição, né? A Rússia ficou fora 9 anos, e agora esse ano ela voltou. Então, assim, pastor, o cristão perseguido é esse que vai quebrando todas essas barreiras, né? Por exemplo, em países que há essa segregação homem e mulher, não tem proximidade, nós temos pastoras. Nós conhecemos uma pastora, a mamá, é a forma carinhosa que os africanos chamam as mulheres de mais idade e líderes, e ela é uma pastora que toma conta de toda uma região do norte do país, e ela tem na igreja dela os muçulmanos que se convertem, que são caçados, ela esconde na igreja dela. Você falou, uau! Que coisa linda! É um país que a mulher... Tá ela vendo não como tem é que o nosso Deus... olha só, eu vou falar um negócio aqui agora que eu posso até me comprometer, mas eu vou falar bem detalhadamente para evitar problemas.
Porque eu sou o presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Espírito Santo, Conceição. Eu presido hoje quase 900 pastores batistas aqui no Espírito Santo, filiados a essa organização. Essa eu preciso ordem, da sua ajuda. Preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda para eu visitar. Eu preciso visitar essas 900 igrejas. Aí, veja bem, nós temos uma discussão há alguns anos, que é a questão do ministério pastoral feminino. Ok. Os batistas, em termos de Brasil, já aceitam o ministério pastoral feminino. A OPBB, que é a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, que eu faço parte, eu sou presidente, aqui no Espírito Santo é uma seção. É uma ordem só, entendeu? Ela é subdividida em regiões, estados e o Brasil, mas não são várias ordens. É uma ordem só que subdivide-se em estados e regiões. Então, eu sou o presidente do meu estado e faço parte do conselho, como presidente estadual, do Conselho da Brasileira. Na Brasileira, já se aceita a filiação de pastoras batistas. O estado da Paraíba, o estado do Paraná, o estado do Mato Grosso e o estado do Rio. São esses 4 estados que já filiam pastoras batistas. Inclusive, essa semana, eu vou ter uma live com uma pastora batista que é filiada à Ordem dos Pastores. Inclusive, ela é secretária na diretoria da Ordem Brasileira. Entendeu? Uau! E nós temos a pastora Raquel, que eu vou fazer a live, ela é secretária, e tem uma pastora da Paraíba que se chama, ai meu Deus, Diana. Diana é pastora na Paraíba e ela é vice-presidente da diretoria brasileira. Então, veja bem, o que nós fizemos? A decisão foi tomada de que cada estado iria fazer a sua votação e o estado que decidisse por não filiar, não iria filiar, ok? Continua pastora, pode pastorear a igreja é autônoma, os batistas são democráticos e existe um princípio chamado autonomia da igreja local. A igreja local pode, em assembleia, deliberar ter uma pastora, não há dificuldade quanto a isso. Mas naquele estado que votou o contrário, ela não pode ser filiada à Ordem dos Pastores. Deu para entender? Certo, alto e claro. Okay. Então, aqui no Espírito Santo, o voto foi contrário. A maioria dos votos foi contrário à filiação das pastoras batistas. Nós temos algumas pastoras, inclusive algumas muito boas aqui no estado, mas elas não podem ser filiadas. Mas elas são pastoras, pastoreiam a igreja, têm o respeito, etc. E muitos são contrários. E aí, eu não estou dizendo aqui que eu sou favorável à filiação das pastoras na Ordem dos Pastores, aqui no Espírito Santo, sobretudo. Não é isso que eu estou dizendo, ok? Certo. Eu não estou dizendo que eu sou favorável à filiação das pastoras. É porque o que eu vou falar pode parecer que é isso. Então já estou dizendo logo que não é isso. Ok? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porém, eu estou falando de um outro ponto da discussão. Essa discussão se pode ou não pode filiar, eu não entro nela. Por quê? Porque ela está definida. Foi feita a votação, a maioria decidiu não filiar. Acabou, não tem mais discussão. Votou, democracia protege a decisão da maioria. Está decidido. Eu estou falando da discussão se Deus usa ou não usa mulheres com o dom do ministério pastoral. Ok? Então, sobre a filiação delas na ordem, isso é uma questão humana. Questão humana. Jesus não mandou a gente fazer ordem, isso é coisa nossa, é coisa humana. O que ficar decidido, está decidido, amém. Eu respeito e aceito a decisão da maioria como parte de um corpo democrático. Mas que Deus usa mulheres para o ministério poimênico, e eu acabei de pregar sobre isso. A palavra pastor no grego é poimenas, que é aquele que cuida. Esse é o significado original. É aquele que cuida. Aí você me diz que Deus usa uma mulher, a mamá, como ela é chamada lá na África, para ser pastora de um rebanho, de uma igreja que é perseguida, empobrecida e injustiçada. Aí, como é, Conceição, que eu vou olhar
para uma mulher que é levantada por Deus para cuidar e ensinar, porque esse é o papel pastoral. Como diz ali em Efésios 4:11, uns para apóstolos, uns para profetas, uns para evangelistas, uns para pastores e mestres. No original, poimenas kai didáscalos, cuidar e ensinar. Uns para pastores e mestres. Pastor e mestre não são ministérios diferentes. São duas características do mesmo ministério. Porque cuidado e ensino, na perspectiva bíblica, fazem parte de uma mesma dinâmica. Aí você me diz que na África, Deus levantou uma mulher para cuidar e ensinar de um grupo que é perseguido, empobrecido e injustiçado. Como é que eu não vou entender que Deus está usando essa mulher para ser uma pastora ali naquele contexto? Pastor, mas o senhor explicou de forma excelente, porque a mamá, ela não tem credencial. Porque culturalmente na África e institucionalmente, ela não pode ser credenciada, porque eles fazem a mesma leitura. Assim como o judeu não podia falar com o samaritano, assim como um homem não podia falar com a mulher, assim como um judeu não conversaria com a prostituta. E Jesus quebrou todos os paradigmas para que a vontade dele fosse feita. Conceição, quando Deus quer fazer um negócio, ele não respeita as regras dos homens, não. Ele passa por cima de tudo e faz o que ele quer, porque ele é soberano. Aleluia! Mas o senhor explicou certinho por quê? Porque ela atua cuidando e ensinando. Essa é a atuação dela, esse é o dom dela, esse é para que ela serve. Né? Eu gosto de definir ministério assim. Para que ela serve? Ela serve para cuidar e ensinar a palavra para os ex-muçulmanos. Então ela exerce isso com excelência. E foi legal o comentário do senhor, porque lá, culturalmente e institucionalmente, é inadmissível ela ter uma credencial. Mas ela exerce o dom que Deus colocou nela sem limitação nenhuma, né? Aleluia! Então, que coisa linda! As coisas de Deus são fantásticas, né, pastor? Na verdade. Pastor, eu não sei como que nós vamos com o tempo, mas eu queria... Está faltando 2 minutos. Eu queria exatamente te dar agora a liberdade de você fazer toda a divulgação, chamar o pessoal para acompanhar o trabalho da agência. Fica à vontade. Ok. Bom, eu quero agradecer gigantescamente ao senhor. Como eu disse no começo, o senhor é resposta de oração. Não tinha noção de todo esse currículo do senhor. Eu te agradeço muito, porque nós pedimos, Deus, prepara pessoas que nos ajudem a divulgar essa causa, e Deus preparou o senhor, foi a resposta das nossas orações. Então, o meu convite e desafio é que as pessoas não fiquem só na emoção, mas que as pessoas se comprometam, se tornem parceiras da Missão Portas Abertas, se inscrevam, recebam uma revista para ter em mãos as informações e orem, e na medida do possível, conforme Deus propor no coração, que colaborem com os projetos da Portas Abertas. Pastor, muito obrigado mesmo. E eu vou ficar com o desejo que nós vamos ter que fazer mais bate-papo aí. Vamos alinhar para que vocês possam fazer através de vocês, entendeu? Ou do seu perfil, ou da missão, não sei. E eu entro como convidado, vamos marcar um dia e vamos continuar esse bate-papo. Com as ordens. Muito bom, muito obrigado, pastor. Eu agradeço muito. Nada, eu que agradeço. Foi um privilégio falar com você. E foi emocionante para mim, foi muito edificante, apesar de constrangedor, é muito impactante, né? E é bom a gente ser chacoalhado, constrangido pelo Espírito, para que a gente seja um crente mais comprometido, mais essencial, mais íntegro diante de Deus e dos homens. Muito obrigado, minha querida. Deus abençoe vocês, tá? Estou aqui, sempre às ordens, pode mandar que eu obedeço. Muito obrigada, pastor. Deus abençoe. Tamo junto. Deus abençoe. Fique na paz, tá? Para todo mundo que nos acompanhou, muito obrigado pelo privilégio de poder falar o seu coração, que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito recaiam sobre nós, para a glória de Deus, em nome de